Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite você também que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 13. O livro de Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e cantava um cântico novo, dizendo: dignos é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Aleluia. Feche seus olhos, vamos estar adorando o Senhor neste momento, entregando a Ele as nossas vidas neste momento. Pai, como é bom nós nos reunimos neste lugar para Te adorar. Como diz o salmista, que nós devemos louvar e adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, e tremei diante de Ti todas as terras, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante de Ti, força e formosura no Seu santuário, e nós reconhecemos a Sua grandeza, o Seu amor leal, o Seu amor incondicional, e por isso nós Te damos toda a honra e toda a glória. E vamos declarar nessa noite, através deste louvor, que digno desta canção só Tu és, Senhor. Digno da nossa vida só Tu és, Senhor. Aleluia. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada somente a Ti. Ministra aos nossos corações nessa noite. Ministra aos corações de cada pessoa que estará assistindo essa transmissão, Pai. Para a honra e glória do Seu santo nome, ó Pai, é que nós estamos aqui nessa noite para receber aquilo que o Senhor de antemão preparou para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Meus olhos, Senhor, mostra
só tu és. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ao eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ao eu sou teu. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glórias a teu santo nome, Senhor. Aleluia. Somente o seu amor que faz mudar o mundo. Somente o seu amor que muda as nossas vidas. Somente o seu amor que nos acolhe. Esse amor tão grande, esse amor misericordioso. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelas suas misericórdias que se renova a cada manhã. Glórias ao teu santo nome. Glórias ao teu santo nome. Aleluia.
Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Vamos continuar declarando: e ao Cordeiro seja o louvor. Aleluia. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia.
fome e sede de Ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, nossas almas anseiam por Ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Vamos continuar adorando o Senhor e declarando que o nosso Deus é poderoso. E durante esse próximo louvor, você tem a liberdade de adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. E por mais que às vezes, amados, esse momento de trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, talvez você se sente constrangido pelo pouco que você tem em mãos, mas saiba que o que alegra o coração do nosso Deus não é a quantidade daquilo que você deposita nesse gasofilácio, mas é a sinceridade do seu coração. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 2 Coríntios 9, do versículo 7, que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabemos que o nosso Deus, Ele é rico em sua glória, e por mais que nós pegamos tudo o que nós temos e depositamos aqui nesse gasofilácio, não é nada diante da grandeza do nosso Deus. Oferte ao Senhor neste momento, mas não oferte com a ideia de dar 10% e receber 10 vezes mais, não, mas oferte com a convicção que você já recebeu do Senhor tudo aquilo que dinheiro nenhum não pode pagar, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Cristo Jesus é a maior bênção que nós podemos ter. E por isso nós entendemos que quando nós ofertamos e dizimamos, é um privilégio servir a Deus e a nossa igreja. Amém? Tenha liberdade de ofertar durante esse momento e vamos declarar que o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Receba, Senhor, nossas ofertas, receba, Senhor Deus Pai, a nossa adoração neste momento. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Ele é Deus conosco, sempre perto está. Aleluia. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, fez surgir e a morte venceu.
Cordeiro de Deus. Glória a esse Deus poderoso. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Continua ministrando aos nossos corações, Pai, por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. Os amados podem tomar seus assentos. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje é um dia bastante especial para aqueles que adoram ao Senhor. Por quê? Porque hoje é o dia que o Senhor fez. E a palavra do Senhor diz assim, olha, hoje é o dia que o Senhor fez, para alegrarmos-nos e regozijarmos-nos nele, nesse dia. Nesse dia. Para isso. Para a gente glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Se você encontrar, por favor, coloque-se em pé. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, os filhos, né? Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras, do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido?
Não, minhas filhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor, esta não é palavra de homens, mas ela é a tua palavra. É a história que o Senhor escreveu através de um povo, e nós queremos te agradecer por isso. E pedimos que o Senhor possa revelar em nossos corações algo que seja útil para nós, que seja para nosso ensinamento nesta noite. Que possamos tomar, Senhor, esta palavra para nossas vidas e aquilo que o Teu Espírito estará ministrando em nossos corações. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará a fazer em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, esse texto, ele me trouxe, os irmãos já sabem, eu gosto muito de falar sobre aliança. Sobre aliança. Às vezes a gente não entende, a gente põe aliança no dedo, né, quando a gente casa, e a gente acha que isso daqui pode ser tirado a hora que a gente quiser. Realmente pode. Só que o símbolo, aquilo que isso daqui significa, é o que nós denominamos aliança. Isso é que nós denominamos aliança. Por quê? Porque uma aliança no dedo? Os irmãos perceberam a respeito da aliança, que ela é redonda. Se você disser aliança tem fim, você não encontra o fim dessa aliança. E eu gosto muito de aliança porque a palavra aliança, principalmente a aliança que Deus fez com o seu povo no Velho Testamento, e a aliança que Jesus Cristo veio e inaugurou a nova aliança, quando Ele morreu e ressuscitou e subiu à destra do Pai. Foi feita uma aliança para todos aqueles que creem, todos aqueles que creram em Jesus Cristo. E nós vemos aqui, por causa da aliança, a gente poderia chamar esse processo que nós acabamos de ler, de a jornada transformadora de Ruth. É uma jornada transformadora na vida de Ruth. Os irmãos sabem quem era Ruth? Ruth nasceu num lugar que se chamava Moabe, que era país vizinho a Israel. O seu sogro e a sua sogra foram para lá porque Israel teve uma grande seca, e eles viajaram para Moabe. E ali eles tinham 2 filhos, né? Tinha 2 filhos, e aqueles 2 filhos queriam esposas, e não tinha esposa israelita lá. Então eles pegaram, um deles pegou uma esposa chamada Orfa, e o outro pegou a sua esposa,
chamada Ruth. Só que há diferença. Vou dizer uma coisa para os irmãos: a palavra de Deus é algo verdadeiramente revelador. Se você olhar, essas duas mulheres significam exatamente a humanidade. Por quê, amados? Que a humanidade tem um que crê e o outro não. Um crê que Jesus é o Cristo, é o Senhor, e o outro diz: não, Jesus é somente um mito. Ele não é de fato Salvador, como os cristãos dizem. Então, essas duas mulheres, a Orfa e a Ruth, elas representam a humanidade, representam aquele que crê e aquele que não crê. As duas tiveram acesso à aliança de Deus. As duas. Quantas pessoas têm acesso à nova aliança que Jesus veio e inaugurou sobre a terra? Quantas pessoas abraçam a aliança? A aliança, amados, é algo que é transformador. A aliança é transformadora. Ela consegue mudar o interior das pessoas, o coração das pessoas. Neste caso especificamente, nós vemos que Ruth, ela foi transformada pela aliança que ela teve acesso dentro da casa da Noemi. A aliança de Deus estava naquela família, estava ali, estava dentro daquela família. A aliança de Deus com Israel estava ali, e ela aprendeu. Eles oravam, eles buscavam a Deus, falavam em nome do Senhor. E aquela mulher, a Ruth, quando ela saiu da casa dos seus pais para se casar com o filho de Noemi, ela descobriu algo verdadeiramente maravilhoso. Dá para ver nessa passagem que nós acabamos de ler. Ela descobriu algo que era a aliança de Deus. Alguma coisa tocou ela profundamente. Tocou a órfã também? Tocou. Mas foi de uma maneira superficial. A Ruth entrou profundamente a aliança no coração dela, ao ponto de transformá-la. Amados, ela morava num lugar era um povo totalmente politeísta. Ali, esse povo nasceu do incesto de Ló com a filha mais velha. Esse povo de Moabe, eles eram descendentes de Ló com a filha mais velha. Então, eram filhos o pai, o descendente, ou aquele que deixou a descendência daquele povo de Moabe, era Ló, só que com a sua filha, com o incesto. E aquele povo era terrivelmente politeísta. Os irmãos sabem o que significa politeísta? Poli é muito, são muitos. E teísta, muitos deuses. Eles adoravam muitos deuses, menos o Deus que fez os céus e fez a terra. Só que o que aconteceu ali naquele lugar? Dentro daquele lugar onde aquele país que eles adoravam muitos deuses, foi alguém que adorava o Deus Altíssimo que fez os céus e fez a terra. Eles eram então politeístas, e o principal deus deles chamava-se Quemos. E você sabe de uma coisa? Esse Quemos, ele era corpo de homem e cabeça de touro. E a imagem tinha uma criança no seu colo. Era terrível o que acontecia em Moabe. Porque a criança era o símbolo de algo que o povo acreditava, que aquele Deus, ele tinha as crianças para ele, para serem queimadas, para adorar aquele Deus Quemos. Diante da sua estátua gigante, ali havia uma pira muito grande, onde as crianças eram colocadas para serem queimadas.
E Ruth cresceu, não só Ruth como Orfa, cresceu vendo isto. E ela pensava, falava, puxa vida, será que isso vai acontecer comigo? Ela cresceu, tornou-se moça, não aconteceu com ela, mas eu creio mesmo, é uma licença poética, que a Ruth, ela imaginava, ela queria, ela desejava ter filhos, e ela pensava, como que eu vou ter filhos neste país, onde o meu filho pode ser pego e queimado vivo? Pensa nessa mãe. Antes dela ser mãe, ela queria, porque queria ter filhos, tanto que ela aceitou o casamento com o filho de Noemi, e ela não pôde ter filhos com o filho da Noemi. Por quê? Eles morreram. Morreu o pai e os 2 filhos. Não sei qual foi a razão da morte deles, porque a Bíblia não diz. Mas foi de alguma maneira, possivelmente violenta. Era comum isso. Serem levados para a guerra. Aconteceu alguma coisa ali, porque matar o pai e os 2 filhos era algo que muitas vezes por causa de guerra. E é interessante, a jornada transformadora de Ruth se dá, a prova da jornada se dá quando ela diz, no versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você sabe o que aconteceu ali? A aliança que ela entendeu, que Deus propiciou a Ruth, ela foi tão grata com a pessoa que mostrou a aliança de Deus para ela, que ela fez uma aliança com aquela mulher que mostrou para ela o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E ela tornou-se, se você vê esse texto, era uma alma só as duas. A aliança junta pessoas, amados. A aliança é uma coisa tremenda. Ela junta pessoas e pessoas diferentes. Quer que eu diga uma coisa? Ruth não tinha nada para oferecer para essa mulher. Ela olhou para Ruth, a Ruth não tinha nada. Ela foi a pé, foi embora a pé, voltando para Israel. E uma viúva em Israel, qualquer lugar no mundo naquela época, era algo abjeto, algo que não tinha nenhum sentido de viver. Viviam, caminhavam, andavam e moravam em lugares obscuros, em vão de pedras, em grutas, em lugares, porque era uma viúva que não tinha ninguém para cuidar dela. Então, pensa bem uma coisa, Ruth, ela olhou para aquela mulher, ela disse, não, eu não posso deixar de maneira alguma. Ela me mostrou a própria vida. Ela me deu a entender quem é o Deus Todo-Poderoso que ama aqueles que se voltam para Ele, que buscam a Sua presença. Porque os deuses dela, do país dela, ele matava as crianças, ele tinha sede de sangue. E o Deus que ela conheceu era o Deus da aliança de Israel. E esta aliança, o que ela faz com aqueles que abrem o seu coração para ter esse relacionamento com Deus? É um elo, queridos. É uma ligação sem fim, que não pode ser quebrada.
a não ser por nós mesmos. Nós podemos chegar em um momento e dizer: não, eu não quero esse Deus. Mas Ele existe, mas eu não quero Ele. Eu quero os outros deuses, eu quero as outras coisas, eu quero viver de uma outra maneira. Mas Ruth é um exemplo para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Ela entra na história de Israel quando se casa com aquele moço israelita, a Ruth. E é interessante que nós vemos Ruth sendo separada por Deus para ser tataravó, não me lembro se é, eu acho que é tataravó de Davi. Por quê? Porque ela encontra um resgatador, alguém que a resgatou a sua dignidade, chamado Boaz. Chegando a Israel, ela encontrou uma pessoa, ela encontra um resgatador chamado Boaz. E eles se casaram e eles vieram a ser bisavós, não tataravós, bisavós de Davi. Todo mundo conhece Davi. Crentes, não crentes, cristãos, não cristãos, judeus, não judeus. Todo mundo, toda a história da humanidade, se você chegasse e perguntasse quem era o rei Davi, todo mundo sabe quem foi. Foi um rei de Israel. Um homem que derrotou o gigante Golias. Um homem que era segundo o coração de Deus. E é interessante que aí as coisas, a forma, eu queria só chegar nesse ponto, para os irmãos entenderem, a forma de Deus trabalhar. Como é que Deus trabalha? Muitas vezes a gente diz, não, mas Ruth era Ruth, eu não tenho esse cacife todo, eu não... Amados, deixa eu dizer uma coisa, se você fizer uma aliança com Deus, que o elo de ligação chama-se Jesus Cristo, eu vou dizer uma coisa, você pode ter convicção e certeza de que a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais a tua vida será a mesma. Sabe por quê? Porque Ele começa a transformar o teu coração, Ele começa a te dar uma visão completamente nova, uma visão da aliança. Às vezes a gente fala, bom, aliança, legal, a aliança de Deus com o homem, Deus é quem fez, então tudo bem. Não, mas não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Nós também aceitamos a aliança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para ser uma nova criatura, para ser um novo ser. E a aliança, amados, muda o nosso viver, muda a nossa visão de mundo, muda a nossa visão do outro. Tanto que mudou que ela poderia chegar e dizer, puxa vida, o que eu vou fazer com essa mulher nessa estrada até chegar em Israel? O que eu vou caminhar com essa viúva que não tem nada? Ela não tinha nada, amados. Nem quem pudesse ajudar ela, que mulher sem homem naquela época era um terror. Era um terror. Sem ter um homem que caminhasse junto com ela, que estivesse junto com ela, era um terror. E Ruth já conhecia muito bem isso, porque ela estava sendo nora de Noemi há muito tempo, já há bastante tempo. E aí ela já sabia dessa história toda, ela conhecia. No país dela não deveria ser diferente, porque aquela época era assim. A mulher sem ter um esposo, sem ter um marido, ela não era nada. Não era nada. Ela não servia nem para a prostituição, porque se fosse pega se prostituindo, ainda era apedrejada e morta. Imagina, o que a aliança faz? Ela não olhou para as circunstâncias adversas, ela não olhou o que poderia acontecer com a sua vida, com a vida da sua sogra.
Ela não olhou, amado. Sabe por quê? Porque tinha alguma coisa muito mais forte entre as duas, que era a aliança do Senhor sobre elas. E ela aprendeu os valores que a aliança de Deus, do Criador, traz para a vida daqueles que se sujeitam a sua vida a Ele. Então, é muito importante nós compreendermos este princípio. Que muitas vezes a gente diz, não, mas tudo bem, foi com ela, mas não é comigo, então, sei lá, olha para a minha vida, não sei o quê. Amados, Deus faz coisas tremendas na vida daqueles. Lembra do que Paulo falou, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são? Olha bem uma coisa, alguém que não era nada, essa mulher não era nada aos olhos humanos, e nenhum dos dois países, nem lá de Moabe ou em Israel, as duas não eram nada. No entanto, Ruth tornou-se bisavó de Davi. Não é uma honra? Não é? E que honra, né? Ser bisavó de Davi. É o meu bisneto. Aquele sujeito lá, ó, é meu bisneto. Aquele rei que derrubou o gigante é meu bisneto. Devia estar bem gagazinha se tivesse visto, eu não sei. Mas deve ter se orgulhado de ter nascido dela alguém que gerou Davi. E olha bem uma coisa, o que Deus pode fazer com as coisas loucas deste mundo, com as que não são, para confundir as que são. Porque a explicação, o entendimento das coisas humanas não tem nada a ver com o entendimento que Deus dá às coisas e às pessoas. Nós achamos que somos tão importantes. Não já viram? Se a gente pegar né? Puxa vida, eu sou pastor da igreja batista. Eu sou uma pessoa importante. O reino de Deus, amados, ele é o inverso do reino do império das trevas. Ele é totalmente o inverso. O império das trevas, ele diz que as pessoas são importantes. O reino de Deus diz que o Senhor é importante e nós somos servos. O maior entre vós é o primeiro que serve, é o menor entre vocês. É totalmente diferente. Os valores do reino de Deus é completamente diferente do que os valores deste mundo. Qualquer povo naquela época olharia para aquelas duas mulheres e diziam o quê? Elas são loucas. Vocês ficam andando por essa estrada aí, ó. E aí? Alguém pode matar vocês. Alguém pode fazer o mal com vocês. Vocês são duas mulheres, sozinhas, caminhando por essa estrada. Mas havia alguma coisa muito poderosa nesse relacionamento, que Deus estava com a sua mão poderosa. Eu não tenho dúvida disso, amados. Se você lê a história de Moabe e a história de Israel neste período, você vai ver que a coisa era terrível. Era quase impossível saírem duas mulheres sozinhas, caminhando por uma estrada, não sei lá de quantos quilômetros, 100, 150 quilômetros, 200 quilômetros, que não era muito longe, 200 quilômetros, mas era muito para caminhar a pé. Imagina por aquela estrada quantas pessoas malignas, terríveis, pessoas intratáveis, pessoas maldosas passavam por aquele lugar, e elas foram, e Deus guardou-as durante toda a sua caminhada. E elas chegaram em Israel. Por quê? Porque elas eram poderosas? De maneira alguma, né? Os irmãos já viram quem eram as duas, como eram as duas. E agora eu digo para os irmãos, elas só chegaram lá porque tinha uma aliança muito forte nos seus corações, com o seu Deus, o seu Criador. Eu não tenho dúvida que Deus deve ter cegado muita gente para não enxergar
aquelas duas mulheres caminhando por aquele caminho. Porque Deus tinha um propósito para a vida de Ruth. E vou dizer uma coisa para os irmãos, sabe uma coisa, o que aconteceu? Ruth não abandonou Noemi, nunca mais. Ela casou-se, ela teve filhos com Boaz, era um sujeito poderoso, um grande produtor rural, tinha fazendas, e só que ela pegou e chegou e disse: a minha mãe vai comigo. A minha mãe vai comigo. Por quê? Porque a minha mãe me ensinou o caminho do Deus Todo-Poderoso. Ela me ensinou o caminho da aliança com esse Deus. Ela me ensinou como é fazer uma aliança com esse Deus. Portanto, ela estará comigo, por onde eu for. E a Noemi realmente morreu junto com a Ruth. Percebe? Quando nós fazemos aliança, não tem nada que nos separa mais. Quando há aliança, não tem mais. Porque não é baseada em princípios completamente equivocados, com valores puramente humanos, ou ideológico, ou político, seja o que for. Quando nós fazemos uma aliança com Deus e fazemos aliança com os nossos irmãos, então nós passamos a amá-los, mesmo com seus defeitos e as suas virtudes. Pode ter certeza disso. Isso é o que Jesus Cristo fez e continua fazendo no coração daqueles que creem nele. Aqueles que verdadeiramente dizem: eu quero ter uma aliança com Jesus Cristo, eu quero que Ele habite no meu coração e na minha vida. Que toda honra, que toda glória seja dado ao meu Senhor e ao meu Salvador. Não a mim, Senhor, não a nós. Lembra do que o texto diz? Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja dado toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Só que o grande problema que nós vemos é que no nosso coração muitas vezes nós caímos. Por quê? Porque nós queremos a glória para nós. Sou eu. Tudo aconteceu por minha causa. Eu sou melhor que vocês. Quando nós chegamos a esse ponto, nós começamos a viver como humanistas e não como cristãos. Cristãos de verdade, de fato. Ele olha para o seu irmão: ah, mas aquele irmão faz assim, ele adora a Deus assim, ele planta bananeira, ele vira no ar. Ele é meu irmão, não é? Diferente, mas é meu irmão. E meu irmão, que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue precioso e nos justificou pelo seu sangue. Não só comprou, como Ele justificou aquela pessoa que muitas vezes nós olhamos e dizemos: tudo bem, mas sabe como é que é, né? Às vezes nós temos pessoas de preferência, coisas assim. Mas a palavra de Deus diz que Deus ama até os pecadores, até os injustos. Ele ama. Porque como que nós podemos segregar alguém? E diz essa palavra dele que Ele nos amou primeiro, antes da gente amar a Ele. Ele nos amou primeiro. Só que como é que eu vou conhecer o amor de Deus? Se eu não receber a Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Como é que vai ser revelado este amor?
E outra coisa, a Bíblia diz que esse amor é derramado em nossos corações. É preciso, para ser derramado, é preciso ter alguma coisa para segurar este amor. E a Bíblia diz que nós somos vasos de honra quando cremos em Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então, ser vaso significa, precisa pôr alguma coisa dentro daquele vaso. É o amor de Deus, que nós, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor, né, tudo crê, tudo suporta, tudo padece e não reclama de nada. O amor não reclama de nada. E Jesus diz uma coisa mais interessante ainda. Ele diz, amai. Olha, irmãos, que radicalismo. Como isso é ser cristão radical. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Nossa, pastor, mas você fala demais esse versículo, esse texto, não sei o que. Eu falo mesmo, porque nós precisamos entender que nós precisamos amar como Jesus Cristo nos amou. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, estando mortos em nossos pecados e delitos, Ele veio e nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida em favor do homem que estava morto em seus pecados e delitos. É interessante, eu olho para a vida de Ruth, aqui nesse texto que nós lemos, e eu vejo um amor de uma profundidade. Ela diz, não importa o que vai acontecer com a gente. Se você morrer, eu também morro. Aonde você morrer, eu morro também. E onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. E se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Eu acho que a gente tem que aprender com a Ruth, né? Não tem? Ela era gentia. Nós também somos. A Noemi era judia. Nós não somos. A Noemi, a coisa mais maravilhosa que ela fez foi ter ensinado a sua nora a respeito do Deus Altíssimo, do Deus que ama e não do Deus que sacrificava crianças para satisfazer o povo, sacrificando crianças. Era muita criança sendo morta para agradar ao seu Deus Quemos. Amados, precisamos sim dos personagens bíblicos para a gente entender que nós temos que mudar. A gente tem que rever as nossas vidas, olhar para os nossos corações e saber o que está dentro dele, o que é que nós valorizamos. Nós estamos num tempo que essa pregação ela é completamente ultrapassada. Porque não tem, preste atenção, vá para o YouTube, vai procurar uma pregação sobre o amor para você ver, você encontra raríssimas pregações, raras, porque não estão pregando isso, eles estão pregando, uma grande maioria, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria estão pregando humanismo, é o homem, é para você tem que ser o vencedor e papapá, e vai. Aí até que a pessoa vai inflando, parece aquele sapo, né, que você vai mexendo com ele vai, né, vai inflamando, diz, nossa, eu sou o cara, até que explode. O sapo, sabia que se você pegar e começar a mexer muito com ele, tem um sapo, que é o sapo boi, se não me engano, se você começar a mexer irritar ele demais, ele explode. Aí acabou o sapo, né? Acaba. Então, amados, nós precisamos compreender que nós devemos nos encher do amor de Deus que é derramado em nosso coração e do seu Santo Espírito que nos guia e que nos faz ver
quando este amor está sendo derramado em nossos corações e nossas vidas. Nós vemos alguns desafios, até anotei alguns desafios que Ruth teve, né? O primeiro desafio foi crescer, né? Imagina, crescer naquele país, onde se sacrificavam crianças, e que se sacrificavam em nome de uma religião, você percebe? Como aquela moça cresceu. Imagina o medo que ela sentiu. Primeiro, medo de ser queimada viva. Segundo, medo de ter um filho e ser morto naquela fogueira. Pensa nisso. São os desafios que ela teve que passar. O primeiro desafio verdadeiramente grande que deve ter sido, eu imagino que deve ter sido um desafio terrível, foi ela abandonar a religião dela e casar-se com alguém que acreditava num Deus invisível. Imagina os pais, imagina a família. Você vai deixar Quemos? Que isso? Como você foi criada? Esse é o nosso sistema, esse é o nosso Deus. Mas quando ela chegou naquela família, ela percebeu que ela tinha recebido, né? Tinha conhecido, através da sua sogra, o Deus da aliança. E a aliança foi muito forte no coração dela. Uma crente verdadeiramente memorável. Alguém que tinha um valor assim incrível. Ela havia compreendido o que era se relacionar com seu Deus. Ela havia compreendido o que era ser fiel ao seu Deus. E ela mostrou a sua fidelidade, em primeiro lugar, estabelecendo aliança com a sua sogra e dizendo: eu estou contigo e não abro. Onde você for, eu irei. Onde você estiver, onde você morrer, eu estarei lá junto com você. E só a morte vai poder nos separar. E isso é uma descoberta. Ela ficou rica, sabia? Ela casou com Boaz, que era um homem rico. Essa é uma outra história, se você quiser, leia o livro de Ruth, que é legal, principalmente para as mulheres, para vocês entenderem. A gente vê muitas coisas, ultimamente tem aparecido tantas coisas, né, de mulheres falando de mulheres. Esse tipo de aliança, hoje, é muito complicado entre as mulheres. Muito complicado. Primeiro porque falta o elemento que liga, o elemento que une, que chama-se Deus poderoso, que fez os céus e a terra e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no Calvário pelas nossas almas. Sem Ele é impossível nós retornarmos o nosso relacionamento com Deus. Não tem como. Pode procurar tudo quanto é ídolo que tem por aí. Pode procurar todas as imagens de esculturas que até hoje foi feita no mundo, que deve ser 1 bilhão de imagens, no mínimo, na história da humanidade. Diferentes. O único que pode nos ligar ao nosso Deus é Jesus Cristo. E então, ao nós recebermos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos a revelação da aliança de Deus. Aliança de Deus. E não pensa que essa aliança ela vem com alegria. Vem nada, vem com peso terrível. Fala assim: meu pai, espera aí, eu estou entendendo esse trem aí, como é que é esse negócio de aliança? Manter essa aliança, eu tenho que dizer que eu não vou jamais mentir para Deus?
Não dá para mentir para Deus, porque Ele vê tudo. Eu não posso mais então fazer aquilo que o meu coração deseja? Não. Porque se você fizer, a primeira acusação vai virá da tua consciência, da nossa consciência vem a acusação. Pode ter certeza disso. Tanto que Paulo diz assim, se a tua consciência não te acusa, você está livre. Pronto. Ué, como assim livre? Então eu não posso fazer aquilo? Não, se eu for lá, minha consciência vai acusar. Aquilo não é meu lugar. Porque Deus não aceita aquele lugar. E Ele colocou no meu coração a aliança dEle. E a aliança dEle faz eu compreender este princípio. Além do que o seu Espírito é derramado em nossas vidas, para nos guiar ao centro da vontade do nosso Deus, do nosso Pai. E então, nós vemos, vai ter desafio? Puxa vida. A palavra de Deus, Jesus falou, olha, vocês não vai ser mole não, viu? A vida de vocês, se vocês crerem em mim, vão perseguir vocês. Perseguiram a mim, não vão perseguir vocês? Só que tem uma questão, viu, amados? Eu olho para a igreja primitiva, sabe o que eu vejo? Aqueles apóstolos que pegavam, quando eles eram perseguidos, açoitados, presos, eles voltavam da prisão, encontravam com seus irmãos, e ali eles glorificavam a Deus de uma forma tremenda, sabe por quê? Porque eles tiveram o privilégio de serem açoitados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles se alegravam com isso. Eles se alegravam. Então se alegre quando você for perseguido. E entristeça quando você esconder que você creu em Jesus Cristo. Fique triste. Se você, em algum momento, você negou a Jesus Cristo como seu Senhor. É terrível isso. Mas precisa falar um negócio desse? Precisa, porque Jesus diz assim, aquele que me negar na terra, eu negarei lá diante do meu Pai Celestial. O que é negar diante do Pai Celestial? Jesus é o nosso mediador. A hora que nós oramos a Ele, oramos a Deus, falamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem é que vai apresentar a Deus as nossas orações? Jesus. Não tem outro nome, diz a palavra do Senhor, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ressuscitado, mas homem, sentado à destra de Deus. Então, Jesus disse que aquele que me negar na terra, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me confessar o meu nome na terra, eu confessarei o seu nome, o nome da pessoa, diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que Jesus disse que aquele dia, o dia do julgamento, o dia da separação, né, de quem é dele e quem não é. Hoje foi lido Apocalipse na abertura do culto. O dia da separação diz que virão um grupo à sua direita, outro grupo à sua esquerda. E então ele vai dizer para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. Estava preso e não foste me visitar. Estava doente e não foste ver-me. Mas Senhor, quando é que nós vimos o Senhor nessa circunstância e nós não fizemos nada?
quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos, as Noemis, né? Quando vocês deixaram de fazer para Noemi, vocês deixaram de fazer para mim. Ela era minha. E vocês não viram isso. Vocês estavam esperando pessoas bem vestidas, cheias de carro importado e com títulos, com diplomas universitários e tudo, para vocês honrarem. Mas vocês não me viram quando um desses pequeninos estava com necessidade. Sério, né? Muito sério. Só que tem uma coisa, amados. Se você deseja, se você quer saber a vontade de Deus, fale com Ele. Pergunte para Ele. Fala: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Como é que eu faço parte da tua história neste mundo? Não quero fazer parte de história nenhuma minha, pessoal, nada. Eu quero fazer parte da tua história. Tudo que eu fizer, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor seja exaltado. Eu não me esqueço de um pastor, faz tempo já que eu vi ele que estava contando a história que aconteceu nos Estados Unidos, quando uma televisão foi fazer uma entrevista na prisão, de pessoas que estavam no corredor da morte, uma prisão, uma ala de uma prisão lá, que fica todo mundo que vão para o corredor da morte, ficavam lá, não sei se continua esse lugar ainda, mas estavam lá, e a televisão transmitindo ao vivo, e aquelas pessoas que estavam ali, a maioria completamente irada, odiando o mundo, odiando tudo, dizendo: eu matei a minha mãe mesmo, assim, por isso, e ele começou, aquilo começou a chocar, e ele falou: que programa terrível é esse? E ele com a esposa dobraram os joelhos e começaram a orar, e pedir o seguinte para o Senhor: Senhor, antes desse programa terminar, que o teu nome seja glorificado neste programa. O último homem que foi, chegou um homem, ele olhou para o homem e falou: meu Deus, cara terrível, a figura assim, completamente distorcida pelo pecado, pelo mundo, pelo inimigo. E ele chega e perguntam para ele: e você? Ele diz: eu fiz tudo o que eu fiz, eu fui o mais cruel de todos os que estão aqui dentro. Eu mereço a morte. Sabe por que eu mereço a morte? Porque eu sei que depois que eu morrer, eu viverei para todo sempre. Como assim você vai viver para todo sempre? Porque eu recebi a vida que chama-se Jesus Cristo em meu coração e minha vida. Eu mereço ser punido pelos meus crimes, sim. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em minha vida e meu coração. Em minha morte, que não seja em vão, mas que a minha morte seja para testemunhar de que Ele mudou o meu viver. Mas você vai morrer? Pois é, mas é depois da morte mesmo que vou receber a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele pastor conta que ele estava com a esposa dele na sala, de joelhos, começaram a ouvir aquilo, começaram a ouvir, e começaram a gritar, a glorificar o nome do Senhor, e a chorar, porque a coisa foi tão emocionante, que ele disse que era impossível alguém ficar impassível diante daquele testemunho. E até ali não tinha tido somente. Uns falavam contra o sistema,
penitenciário, outro contra o sistema humano, outro dizia que as leis eram erradas, outro dizia que tudo era errado, menos eles. Esse foi o único que admitiu: eu sou mau, terrivelmente mau, matei pessoas e tudo, mas eu conheci o Salvador, eu conheci Jesus Cristo. Aí vem alguém e diz assim: mas puxa vida, já falaram isso, né? Igreja evangélica é o lugar do ex-drogado, do ex não sei o que lá, do ex, só gente ruim. Que igreja que é essa? Que só lugar de gente podre, ruim? Mas é isso mesmo. Quando a gente encontra com Jesus, a nossa vida torna-se nova criatura. Somos novos em Cristo. Esse é o lugar de gente ruim. Receber a Jesus Cristo e mudar o seu coração e a sua vida. Gente que se descobre infiel, gente que se descobre completamente egoísta, orgulhoso, cheio de si mesmo. Este é o lugar para ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui não é o homem, viu, amados, que ensina, mas é o Espírito Santo de Deus que nos usa para levar a mensagem de Cristo. Não é outro. Não é outro. Talvez você não goste da minha pregação, talvez você diga que essa pregação ele é muito radical demais, não sei o quê, mas é a pregação da Bíblia. A Bíblia é isso. Deus não é um Deus de gente morna, é de gente quente, ou crente, não sei, né? Crente quente, pronto. É lugar de gente que não é morna e nem fria, é lugar de pessoas que têm o coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Mais ou menos não funciona. Lá em Apocalipse, Jesus diz assim, ele disse para uma igreja local, viu? Ele diz assim, seja quente ou frio, porque o morno eu vomitarei da minha boca. Não fique no meio termo, não fique, não, mais ou menos, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo ninguém, esquece isso. Esquece da autojustificação. Você não pode, ninguém pode ser justo aos olhos de Deus. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode nos justificar. Só Ele. Só Ele, amados. Não somos bons. Se você se acha muito bom, é melhor você rever a tua trajetória. Cuidado. Muito cuidado com essa bondade toda que nós, né, nos nomeamos como pessoas boas, que podemos até, muitas vezes, julgar os outros. Não podemos. Não. Quem vai julgar os outros ou a nós mesmos, não sei, será Jesus Cristo, naquele dia em que Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Fique firme. Não desista. Talvez a pregação dessa noite ela não seja muito efusiante, né? Muito para cima, mas é necessária nesses dias em que a gente está vivendo, para a gente poder rever as nossas posições, rever o que nós estamos vivendo, aonde que está a nossa motivação para viver nesse mundo. Se não for Cristo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Portanto, firme os teus pés nos caminhos do Senhor, não baixe a sua cabeça, tire a sua visão das circunstâncias terrenas e levante a tua cabeça
porque de lá vem a tua redenção. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e à tua vida durante essa semana, e que você possa compreender que você pode ser uma Ruth ou uma órfã. Escolha. A escolha é pessoal, viu? A escolha ali da Ruth e da órfã foram escolhas pessoais. A Ruth escolheu uma coisa, a órfã escolheu uma coisa e a Ruth escolheu outra, que não era o melhor caminho. A órfã escolheu o caminho seguro. Não é? O que eu vou fazer com essa véia andando por essa estrada louca? Eu sei que tem um monte de assaltante no caminho. Tem um monte de gente faminta que está precisando de alguma coisa para comer. O que eu vou fazer com essa véia andando nesse caminho? Ela disse, não tem importância, eu estarei contigo. Onde quer que fores, irei eu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, à sua vida. Eu vou dar um desafio para você. O desafio de Ruth. Leia o livro de Ruth e medita sobre ele. Você, mulher, principalmente. Principalmente as mulheres, não os homens também. Porque não fala só de mulher ali. Mas para você ver os valores que as mulheres da aliança adquiriram. Os valores que elas adquiriram. Eu garanto que você vai aprender muito. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e à tua vida. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos. Quem é o teu Deus? Pense nisso. Quem tem sido o teu Deus? Quemos? A luxúria? O dinheiro? O Deus Altíssimo? Jesus Cristo? Tem sido o teu Deus? Se você está precisando de estabelecer ou renovar esta aliança, eu peço que você ore a Deus neste momento, falando de você. Senhor, olha para o meu coração e restaure esta aliança contigo, Pai. Não permita que eu venha a perder, Senhor, este contato que eu tive, este relacionamento. Quantas coisas, Senhor, eu já vi. Quantos milagres. Quantos momentos maravilhosos, Senhor, o Senhor me deu para viver. Quantas vezes o Senhor usou de uma forma sobrenatural para mudar circunstâncias na minha vida. Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu me lembro, Senhor, do que o Senhor já fez. E eu sei que o Senhor pode fazer a qualquer momento. O Senhor pode curar, pode restaurar, pode trazer alegria e paz no lugar que só existe conflito. O Senhor pode trazer, meu Deus, firmeza de propósito num coração que está, Senhor, aflito e muitas vezes até, Senhor, com depressão. Eu apresento nas tuas mãos poderosas
nossos corações e nossas vidas. Que nós possamos viver este evangelho de fato, não o evangelho de faz de conta. Às vezes nós palpamos no evangelho verdadeiro e corremos para o evangelho falso. Muitas vezes nós abraçamos, meu Deus, pessoas que falam em nome do Senhor, mas não tem nada em Ti, Pai. É só um modismo. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a ter a visão clara, e ter o discernimento espiritual por onde nós devemos caminhar, o que nós devemos fazer com nossas vidas, com nossos corações, que somente agradar a Ti, fazer, Senhor, uma oferta a Ti dos nossos corações e nossas vidas. Portanto, neste momento, você que está nos vendo neste momento, e quer fazer uma oferta do teu coração a Jesus Cristo, abra o teu coração agora. Sem abrir o teu coração, você não pode ofertá-lo ao Senhor, porque se ele estiver fechado nos seus desejos, na sua próprio achismo, você não vai poder recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você abrir o teu coração neste momento, abra o teu coração, abra os teus lábios e diga: Senhor, me ajuda a abrir o meu coração, que está parecendo um coração lacrado de pedra, que o Senhor venha abrir o meu coração, para que o Senhor venha fazer morada. O Senhor venha, Senhor, me ajudar neste momento de conversão, neste momento, meu Deus, que eu estou apresentando a minha vida nas Tuas mãos poderosas. Faça isso, ofereça o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ele quer entrar aí, Ele quer fazer da tua vida uma vida completamente diferente. Ele quer fazer do teu lar, da tua família, um lar verdadeiramente abençoado por Ele. Ele quer trazer paz ao teu lar, quer trazer harmonia ao teu lar. Ele quer trazer conhecimento e sabedoria para dentro da tua casa. Ele quer trazer sabedoria aos pais para ensinarem os seus filhos, para se importarem com seus filhos. Pai Santo, toma em Tuas mãos poderosas a vida de cada um que neste momento estão orando e pedindo, Senhor, mudança de vida. Nós precisamos estar cada dia mudando de vida. A cada dia nós estaremos nos convertendo a Ti, Jesus. Mas eu já me converti há tantos anos. Não, todo dia é o dia de nós apresentarmos o nosso coração a Ti e nos converter, Senhor, dos nossos caminhos. Senhor, nos arrepender, Senhor, das nossas falácias, das palavras torpes, que muitas vezes proferimos sem, meu Deus, sem pensar, porque sai muitas vezes de um coração tortuoso. Mas endireita os nossos corações, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Perdoa, meu Deus, da mesma forma que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, meu Deus, é necessário perdoarmos o nosso semelhante, perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem, para recebermos o perdão do Senhor. Por isso é que nós Te agradecemos e nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem realizado. Aleluias. Tem realizado e tem feito em nossas vidas, em nossos corações. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido para um momento que o Senhor preparou, desde a fundação do mundo, para nós recebermos o Teu Filho amado Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que um dia nós possamos estar morando contigo, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Gera amor em nossos corações. Muda, Senhor, os nossos corações e gera amor pelos nossos inimigos. E que nós possamos, Senhor, estar orando por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Gera um coração perdoador.
para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e nós te agradecemos. Senhor, no nome de Jesus, eu apresento a ti, meu Deus, esta nação, o Brasil, em tuas mãos. E pedimos a pacificação desta nação. E pedimos, meu Deus, que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo venha a ser de todos os corações dos brasileiros. Senhor, toma em tuas mãos. Nós estamos vivendo, Senhor, num tempo complicadíssimo. Faltam 22 dias, 21 dias para as eleições. E nós vemos, meu Deus, tantos conflitos, tantas coisas ruins. Senhor, que nós, cristãos, possamos estar despertos para orar pela nossa nação, para pedir a tua paz, o teu amor e a tua graça, para pedir, Senhor, homens sinceros, meu Deus, para estar ocupando os cargos desta nação. Pai, no nome do Senhor Jesus, que a verdade venha prevalecer nesta nação, e nós possamos, Senhor, glorificar e engrandecer o teu nome. Mas, meu Deus, acima de tudo, Pai, nós pedimos que não seja feita a nossa vontade, mas somente a tua, Pai. Porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós sabemos, Pai, que a nação que Deus é o nosso Senhor é a nação que se converteu, a nação que se sujeitou a Cristo Jesus. Esta nação, guarda, Senhor, esta nação. Livra-nos, ó Pai amado, de estarmos, Senhor, pendendo para qualquer ideologia, não importa qual seja, que nós possamos, meu Deus, verdadeiramente agir, ser, Senhor, e falar como cidadãos dos céus, como cidadãos do teu reino, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a ti, entregamos nas tuas mãos poderosas a nossa cidade, nossa comunidade. Abençoa, meu Deus, os que governam esta comunidade, os que fazem leis nesta comunidade. Abençoa todos os que trabalham para o bem da nossa comunidade. Meu Deus, dando sabedoria e entendimento, e que haja salvação, Senhor, em Bela Vista. Que eles venham, Senhor, que haja sede de conhecer a Jesus Cristo, este que é o Senhor e Salvador. E possamos viver este amor tão intenso, este amor que excede todo o entendimento, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Agora, meu Deus, despede-nos no teu amor, na tua graça e na tua paz. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a unidade do Espírito Santo, seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.